Obrigado, Vanderlei. Muito, muito obrigado. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu mandei para boa parte dos nossos inscritos no Congresso. A gente está fazendo uma transmissão simultânea para todas as redes, do Face, do LinkedIn e do YouTube. Então, se você não está inscrito, né, você consegue pedir para deixar liberadas as inscrições, porque teremos mais 4 dias de congresso ainda. Empreendedorismo Sênior nasceu eu estava terminando uma pesquisa sobre demência e buscando uma literatura que pudesse ajudar a entender um pouquinho a prevenção da doença. Existe muita discussão em relação a isso. Eu achei uma ausência ou muito pouca informação que pudesse explicar para a gente a importância de manter o cérebro ativo. Quando a gente fala em longevidade saudável, a gente sabe que a gente vive mais, aumentou a longevidade humana. Se vocês imaginarem que na década de 40 era por volta de 46 anos, hoje está por volta de 75, 76 anos. A gente teve uma oscilaçãozinha aqui com a pandemia, mas isso é o que tem demonstrado no mundo. O Brasil, daqui a alguns anos, vai ser o 5º país com a maior população idosa do mundo. E nosso trabalho, e parte do nosso trabalho, é ajudar a fazer com que o idoso, que é um termo que pessoalmente eu não gosto, também não gosto do termo terceira idade, eu criei um termo buscando isso para definir isso, eu chamo de VES. Né? VES é V-E-S, que é vivido, experiente e sábio. Se com mais de 50 anos você não conseguiu se tornar vivido, experiente e sábio, né? Quem sabe, talvez, se tiver em outra encarnação, mas é sério. Né? A questão da experiência, de como a gente vive a experiência, de como a gente faz a experiência, nós costumamos dizer que a experiência aprimora o que eu chamo, o conceito desenvolvido chamado inteligência comportamental. Eu tive o privilégio de desenvolver essa teoria na psicobiologia da Escola Pro de Medicina, sob orientação do professor Zé Roberto Leite, e onde a gente fala da inteligência do resultado. Quando a gente fala de prevenir doença, quando a gente fala de manter o cérebro ativo, a gente começa a perguntar para as pessoas, e é assustador a fisionomia que eu encontro em algumas pessoas. Às vezes, no meu paciente, eu falei, o que você vai estar fazendo daqui 15 anos? A pessoa tem 60, e ela, quando bate assim, vou estar com 75, tá? Eu sei que você vai estar com 75, é matemática, 60 mais 15, mas o que você vai estar fazendo? E isso gera uma cultura, por quê? Porque boa parte dessa geração geração baby boomer, que vem até 65, né? 65, 70, e transformou o mundo tecnologicamente, quando ela se aposenta, né? Quando ela encerra esse ciclo, ela vai começar outro. Ela não pensa mais em ficar em casa. Ah, mas é uma questão de saúde? Não. Eu conheço muitas pessoas que, mesmo não tendo uma boa condição de saúde, continuam extremamente produtivas, né, procurando manter a sua mente da forma mais saudável que puder. Então, quando a gente fala de uma longevidade saudável, a gente também está falando de um conceito que eu defendo, que eu lancei, chamado longevidade produtiva. Para a gente ter uma longevidade saudável, é muito importante a gente ter uma longevidade produtiva. Eu lembro, no final da década de 90, eu era médico no pronto-socorro do Hospital 9 de Julho. O pronto-socorro era o maior pronto-socorro privado, acho que de São Paulo, e o segundo de referência. O primeiro era do Einstein, depois do 9 de Julho. E eu tinha pacientes idosos, olha como é o mundo, 25 anos atrás, né? E que chegavam e eu falava, olha, se você não tiver por que você se levantar de manhã, eu não imaginava fazer o que eu faço hoje, gente. Mas vai ser difícil. Você tem que levantar, nem que seja para colocar um pouquinho de água na violeta, né? Porque boa parte dessas pessoas viveram para cuidar da família, os filhos cresceram e seguiram com as suas vidas, os seus negócios se estabeleceram, ele já passou, ele já vendeu, ele já se aposentou, ou ela já se aposentou. Então, a gente começa a ver uma realidade diferente da mãe da gente, que muitas vezes, da avó da gente que não trabalhou. Minha mãe foi professora, eu sou filho de uma professora e de um vendedor, sou a primeira geração de universitários da família, e tenho o privilégio de ter tido 2 pessoas que apoiaram muito.
E quando eu comecei a pesquisar a inteligência, eu queria entender qual era a inteligência deles. Eles saíram de famílias... Meu avô era carreiro de boi, o outro avô era meieiro de café. Então, a gente vem de famílias muito simples e a gente vai construindo. Eles romperam a barreira da pobreza, eles empreenderam dentro da ideia. Gente, o que é empreender? É ter um objetivo e transformar, e trabalhar para transformar isso em realidade. Então, quando a gente fala que a inteligência do empreendedor é inteligência comportamental, porque é a inteligência do resultado. Você provavelmente conhece pessoas que passam a vida inteira empreendendo e por faltar a elas algumas características ou competências que elas podem desenvolver, porque a capacidade provavelmente elas têm, elas acabam não concluindo os projetos, os negócios, seja por determinação, falha no planejamento estratégico, e assim tem várias questões. Então, a gente começa a observar como empreender se torna característico. Quando a gente usa a palavra empreender, normalmente vem à nossa mente rostos jovens, né? E quando você fala em empreendedorismo sênior, por que esse coroa, o que essa coroa, né? O que essa pessoa mais grisalha ou com brilho na cabeça está querendo fazer? Nós queremos continuar produzindo. Nós somos extremamente capazes, nós ajudamos a construir o mundo que existe hoje. E exatamente por isso, a gente tem o poder de continuar transformando esse mundo. Diferente do que venderam para nós não somos um peso, né? Nós somos, sim, capazes de gerar um diferencial extraordinário. Em números simples, somos 55 milhões de brasileiros com mais de 50 anos. 25% da população brasileira. Imaginando que esses números vão aumentar muito até 2030, 2040, ao invés da gente pensar no ônus do INSS, da aposentadoria, eu prefiro pensar nos milhões de brasileiros que vão ser capazes de montar seus pequenos, médios e talvez grandes negócios. Recentemente, numa entrevista, me perguntaram assim: poxa, doutor Jô, mas empreendedorismo sênior é para o cara ficar rico? Eu realmente, como empresário, acho difícil que, se você não conseguiu ficar rico até os 50 no seu negócio, na sua empresa, no seu trabalho, vai ser difícil, mas eu perguntava e pergunto isso para os meus alunos: R$500 a mais ajudaria no seu orçamento mensal? R$1.000, 2.000, 5.000, 10.000? Né? A gente vai ter amanhã o professor Paulo abrindo, e eu lembro quando o professor Paulo queria montar um negócio para complementar a renda dele. Eu não vou dar spoiler, mas ele vai contar amanhã como se transformaram os negócios para completar a renda, para melhorar a renda, né, quando ele se aposentou. E é assim que a gente vai construindo o mundo. É assim que a gente vai transformando drasticamente a realidade. Nós, na Universidade da Terceira Idade, da Unicamp, eu coordeno 2 programas de empreendedorismo sênior e de neurowellness, que é bem-estar do cérebro. E quando a gente fala em bem-estar do cérebro, a gente fala de 3 caminhos, né? O primeiro caminho, que é o cérebro em si; o segundo, que é o corpo, né? Como eu mantenho o meu corpo ativo; e o terceiro é a alimentação, é como eu faço a nutrição desse corpo. Uma das minhas especialidades, além da neurociência, é a nutrologia. Então, a pergunta é: o que você, que está nos assistindo agora, vai estar fazendo da sua vida nos próximos 5, 10, 15 ou 20 anos? Aí você pode me falar assim: doutor Jô, não vem com essa história não, eu não quero estar trabalhando. Desculpa, não é uma questão de estar trabalhando. Como você vai estar mantendo o seu cérebro ativo? Quando a gente estava preparando a grade, você vai ver aqui o grupo mais variado possível de pessoas que vão te dar informações técnicas ligadas a planejamento estratégico, a gestão, negócios, tendências futuras, inovação e tecnologia. Daqui a pouco vem o professor, o Dr. Juste, que é um médico especialista em tecnologia, incluindo... vou contar um pouquinho desse processo, mas ligado à realidade virtual. Ele me apresentou muito esse mundo, que eu sou apaixonado por isso. É um médico de formação que acabou se dedicando exclusivamente à área de educação, e essa educação à distância, principalmente. A gente traz
pessoas ligadas à área de educação financeira, tremendo Gustavo Cerbasi, fantástico, um querido amigo, vai estar falando para a gente da importância. Ah, mas você podia ter começado a economizar aos 20, 30. Não economizei. Como que eu faço isso com 50, 60? Né? A gente vai estar falando, vai estar trazendo muitos cases para vocês. Muitas pessoas contando a história delas. E assim, não me recordo de ninguém assim, não, eu construí um negócio e fiquei milionário. Até porque, como eu estava brincando na nossa abertura agora, se a palavra para o empreendedor jovem é ousadia, a palavra para o empreendedor sênior é moderação, né? Por quê? Porque ele não tem mais o tempo para corrigir e recuperar o patrimônio que ele possa ter perdido. Então, nós criamos alguns modelos fundamentais para você aprender planejamento estratégico, para você aprender a criar um plano de negócios, para você aprender a entender a contabilidade, né? Qual o melhor modelo? Ah, eu quero ser sócio do meu filho. O conceito nasceu, eu estava comentando com vocês, o doutor Jô vai para lá e para cá, eu ouvindo uma reportagem da CBN falando sobre o número de abertura de empresas em 2016, que mais de 50% das empresas foram abertas por pessoas com mais de 50 anos. Aí eu brincando com a minha neta, pô, filha, caiu a ficha. Vovô, o que é cair a ficha? Né? Hoje completou a ligação, né, reconectou, né, mas fechou para mim. Então, as pessoas estavam começando novos negócios pela necessidade própria de aumentar a renda ou porque estavam ajudando um filho, filha, alguém da família a montar um novo negócio. Onde a experiência que essa pessoa absorveu em 30, 40 anos trabalhando é extremamente relevante. Ele pode ajudar tanto a ser um elemento fundamental para o sucesso, como um elemento feroz para o insucesso. Por quê? Brincando hoje cedo numa entrevista, a diferença entre determinação e teimosia, e perseverança e teimosia é muito tênue, e para nós, né, seniors, né, ou para nós, VES, né, passa a ser um desafio, até onde é determinação e até onde é teimosia. Eu vou continuar insistindo nesse negócio. Quando a gente fala em empreender, existem conceitos como parar de perder é lucro. Eu, talvez assim como vocês, conheço pessoas que perderam boa parte do que acumularam na vida depois dos 55, 60 anos, empreitadas em negócios, no momento em que ele pensava em tranquilizar a vida, em ficar num momento mais seguro, mais tranquilo, mais sereno, e acabou por não saber a hora de sair do jogo, né? Porque a gente quer continuar. A gente não quer. Imagina, gente, com 55, 60 anos, a gente não quer ouvir das pessoas assim, olha, tive que fechar, eu encerrei minha empresa, minha ideia não deu certo, né? Mas é isso. O empreendedor é aquele que vai de negócio em negócio até encontrar aquele que está alinhado com ele para fazer isso se tornar algo relevante. Então, no programa de empreendedorismo sênior, a gente criou modelos, por exemplo, me aposentei, agora vou montar um café. Eu falei, tem certeza que você quer montar um café? Você quer ter um negócio que funciona de segunda a sábado? Não, de segunda a sexta, mas sábado as pessoas tomam café. Eu quero ter um negócio, você faz ideia quanto custa, né? Você faz ideia do grau de dedicação, quantas horas por dia você quer dedicar? Não, eu juntei lá 100 mil reais, eu tenho, não, 100 mil reais você juntou para poder ter um pouco mais de serenidade nesses anos, nessas décadas que se seguem. Não é para você pegar e empreender. Então, uma brincadeira que a gente fez, brincadeira não, é parte do método. Quando você vai fazer uma carteira de investimento, os corretores costumam dizer, olha, você pega 10% do seu patrimônio e coloca em ações de risco, né? Nos investimentos mais arriscados. Aqui também, você pega 10% do patrimônio que você tem para montar. Mas quanto eu vou gerir? Quanto eu vou lucrar? Não sei. Você tem 100 mil? Você tem 10 mil para começar alguma coisa. Você pode se juntar com outra pessoa, você pensa no que efetivamente que vai fazer. A gente vive um mundo hoje, principalmente depois da pandemia, onde as últimas resistências em relação a negócios virtuais foram divididos. Um pouquinho antes de falar com vocês,
Eu estava conversando com algum, agradecendo a todos os nossos palestrantes, e alguns deles, poxa, eu não sou uma pessoa tão tecnológica, pede para mandar o link para mim, a gente reenviou. Por quê? Porque a gente está acostumado a outra realidade, né? A gente está trazendo grandes especialistas de marketing digital, pessoas que vão falar de como trazer a sua empresa, né, para o mundo digital. A gente é do tempo que procurava um ponto e precisa, não, dependendo do que você for fazer, não vai fazer diferença, né? Existem empresas que existem virtualmente, né? Muitas delas, e que hoje a gente pode aprender. Aí você pode me perguntar assim, mas eu não gosto de tecnologia, então você vai ser um analfabeto. Nossa, doutor Jô, você está sendo grosseiro. Não, é sério. Primeiro que é fundamental você trabalhar uma coisa chamada neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a base dessa pesquisa, desse trabalho em neurowellness, em bem-estar do cérebro, e foi o que fez com que eu, pesquisando prevenção de demência, encontrasse e lançasse o empreendedorismo sênior. Depois que eu criei o nome, criei a métrica, eu falei, tá, eu não sou, desde que eu me conheço por gente, eu invisto, eu quero fazer um negócio, já quebrei 2 vezes, né? Aí eu lembrei do Paulo, do professor Paulo. E o professor Paulo era aquele cara que era a métrica, era o exemplo típico disso, né? Aquele cara disciplinado, métrico, organizado, né? Ele me viu começar negócio e falou, poxa, primo, você começou um negócio e você fez virar um negócio. Eu falei, eu não começaria um negócio preocupado com a conta do mês que vem. Eu falei, mas a gente vai né? O êxito, né? O sucesso acaba sendo para quem não desiste, né? Isso é fundamental para o empreendedor. E quando eu comecei a discutir com o Paulo isso, o Paulo comprou a ideia, ele implementou a ideia na vida dele, ele vai contar para vocês amanhã, o professor Paulo Souza, o que isso fez na vida dele, né? Então, a gente não está falando de teoria, a gente tem inúmeros outros eventos, outros exemplos, né? Então, como a gente vai fazendo isso? De que forma você pode empreender? Eu quero montar um negócio. Que negócio? Né? A gente exatamente está lançando a associação para poder disponibilizar para as pessoas informação para isso. Poxa, mas eu quero montar um negócio. É importante você consultar um advogado primeiro, porque talvez você já tenha algum patrimônio que você tem que blindar seu patrimônio. Você tem que entender, eu quero colocar meu filho como sócio. É mais complicado se você tem outros filhos, se você tem mais de 50, 60 anos. Eu tenho lá 300 mil reais, eu vou investir. Não faça isso. Você não pode colocar em risco todo esse patrimônio. Nós não queremos brincar, né? Obrigar as pessoas, mas queremos orientá-las, porque a gente viu que muitas pessoas escorregaram por não ter ninguém que as orientou. Eu lembro muito dos meus tropeços, e eu falar para o meu pai e para minha mãe, falei, se um dia eu reclamar que ninguém me avisou, eu mereço um tapa, tá? Mas quando eu estiver meio machucado, eu preciso de colo. E eu sempre tive esse colo, quanto eles acreditaram em mim. Seu Geraldo, dona Geni. E é dentro disso que a gente fala. Eu brinco isso com meus filhos, com as minhas netas, com a minha esposa. O quanto a gente é capaz de continuar fazendo a despeito da dúvida, do medo, da insegurança. Quanto mais informações a gente tem, a gente diminui o risco. Não existe risco zero. Eu estava recentemente conversando com um amigo, ele falou, mas só tem bônus. Não existe só bônus, gente. Tudo tem ônus e bônus. Então, você vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder ter outra. Né? Escolher, né? Decisão vem do latim de ruptura. Quando você escolhe um caminho, significa que você perdeu a opção do outro, ao menos temporariamente. Então, quando a gente fala de empreendedorismo sênior, a gente está falando das pessoas que com mais de 50 anos, talvez porque não conseguiram se recolocar no mercado, a gente viu muitos exemplos, e a gente vai ter grandes especialistas falando sobre isso, falando de recolocação, do desafio, né, das oportunidades, porque tem pessoas que querem ser empregadas, elas querem empreender na carreira delas. Olha que legal. A gente vai falar de empreendedorismo social, pessoas que querem empreender para o bem-estar de outras, que não tem a ver necessariamente com uma questão financeira. Legal. Quando a gente fala da importância do empreender para o cérebro, é a questão do propósito. Qual é seu propósito de vida? Minhas netas estão ficando, hoje tem 10 anos, a Luísa e a Laura, elas ainda curtem muito estar com o vô e com a avó.
Mas daqui 1, 2 anos, 3 anos, e existe uma fase da vida que a gente acaba procurando dar um pouco de mais apoio, só que eles vão voar e a gente quer que eles voem. A gente quer acreditar no que a gente ajudou a criar. Um grande desafio, eu brinco muito isso com as minhas turmas na universidade, nos cursos, é que a gente adora dar opinião, né? A gente quer dizer para o filho o que a gente pensa. Eu falo, olha, para você não se frustrar, você pergunta, posso fazer uma sugestão para você? Se ele disser não, ok, eu já disse, né? E a gente vai ter que engolir e ficar quietinho. Quando a gente vai montar um negócio, a maior parte das pessoas não vão nos apoiar, porque elas viram a gente reclamando que estava cansado do trabalho, que era cansativo, que era isso e aquilo. Você trabalhou a vida inteira, agora que você se aposentou, você vai parar de trabalhar? Não. Agora eu vou mudar, vou encerrar um ciclo, vou começar um novo ciclo. Né? Vou dedicar minha vida a outra ideia. Né? O Paulinho tem uma frase, que eu vou roubar dele, mas ele brinca muito, com essa história do aposento. A aposentadoria era ficar em casa, era ficar no aposento. Né? Hoje você vê, eu trabalho muito, eu moro em Arraial da Ajuda, e você vê pessoas com 60, 70 anos com toda a disposição, correndo, competindo, namorando, vivendo, e dentro disso, você começa a imaginar o seguinte, acabou aquela ideia da bengalinha e da pessoa, né, como é a imagem que hoje a gente briga para transformar a imagem, né, do 60 a mais para 60 a mais. Né? Existem algumas legislações que já estão fazendo essas adequações. Nós estamos envelhecendo. Fato. O que você vai fazer da sua vida depende de uma escolha sua. Você provavelmente passou parte da sua vida como provedor, procurando gerar resultado para as pessoas, cuidar da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. E agora você se vê diante de uma nova realidade. O nosso convite é que você entenda que todos os dias você pode buscar novos caminhos. Às vezes, um pai, um amigo, uma amiga pede para eu conversar com os filhos sobre orientação de universidade e tal, e eles me perguntam assim, qual é um bom negócio? Eu falei, o que você gosta muito de fazer? O que você imagina fazer daqui 5, 10, 15 anos? E eu transfiro essa pergunta para daqui a 20 anos. O Paulinho, um dia eu sentei com ele estava conversando que ele estava em dúvida em relação à aposentadoria dele, e ele estava com 52 anos, eu acho, 53, e eu fiz uma curva para ele. Eu falei, vamos imaginar que você começou a ser intelectualmente produtivo, né? Empresa, aos 25, e que isso vá até os 75. Então, você tem 50 anos, o meio disso é 50, são seus 50 anos. Então, aos 52, você acabou de passar da metade da sua produção intelectual. E é disso que a gente está falando, de como cada um de nós pode contribuir. Eu brinco que tem uma frase que eu tomo como referência, você pode mais. Enquanto as pessoas estão preocupadas, né, mas a minha saúde não é uma Brastemp, legal, né? Se tem uma frase que eu vivo brigando como médico, como neurocientista, as pessoas dizem, estando com saúde tá bom, desculpe, isso é besteira. Tenho muitos pacientes que não estão plenos de saúde, mas estão plenos de vigor e de disposição, de apesar das dores, de apesar das adversidades, continuar contribuindo para a sua vida e para a vida de outras pessoas, para o bem-estar de outras pessoas. O empreendedorismo sênior é uma ferramenta para você ter uma longevidade produtiva, para você ter uma longevidade saudável, para você pegar essa nova fase da sua vida e fazer dessa nova fase uma nova realidade, uma nova fonte de prazer, uma nova fonte de felicidade. Felicidade, pessoal, não é o fim. Felicidade é o caminho, é o óculos, é a forma pela qual a gente encara a vida. Talvez você tenha passado boa parte, eu ia brincar, trabalhando de terno e gravata, preocupado com isso daqui, talvez o que você queira agora é viver de forma um pouquinho mais relaxada, informal, ok, né? O pessoal riu a hora que eu entrei aqui na minha sala de manga comprida, porque eu estou no ar-condicionado. É uma nova fase. É uma nova fase que você é capaz de transformar resultados. Você é capaz
de mudar a sua vida. Você é capaz de ajudar a inúmeras outras pessoas a mudarem a vida delas como empresários, como empreendedores, como geradores de negócios. Então, tem uma frase que eu trouxe para a minha vida como referência, e essa frase é: ouse fazer da sua vida uma vida extraordinária. E extraordinário, meus amigos, não é melhor que ninguém, mas é o melhor que você pode ser. E isso independe da sua idade. Você pode ter 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para o Niemeyer aos 98. Eu perguntei, professor, como o senhor escolhe seus projetos com 98 anos? Ele falou assim: eu tenho muito pouco tempo e a minha energia não é mais a mesma. Então, eu só escolho os projetos que me apaixonam. Então, fica aí, meus amigos, o quanto eu garanto para vocês que vocês podem fazer mais. E o que a gente aqui quer dentro da associação, dentro do Empreendedorismo Sênior, é ajudar vocês a levarem a vida de vocês para um patamar diferente, para que vocês continuem sendo produtivos e tendo uma longevidade produtiva e saudável. Um beijão do Dr. João para vocês.